Olá, irmãos. Aqui estamos nós mais uma vez para cultuarmos a Deus. Hoje vamos meditar em 1 Reis, o capítulo 17. Antes, porém, vamos orar. Pai de amor, grande Deus, te agradecemos por estarmos ligados ao Senhor neste instante através da tecnologia. Repousa a sua mão sobre cada família e dá-nos a tua paz no estudo da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 1 Reis, o capítulo 17. Vamos ler a partir do verso 10. Então Elias se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva catando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz para mim um pouco de água para eu beber. Indo ela buscar a água, ele lhe disse mais: traz também para mim um pedaço de pão. Respondeu a viúva: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veja aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar para mim e para o meu filho, a fim de comermos e morrermos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze como você disse, mas faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz aqui fora para eu comer, e depois farás para ti e o teu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Conta-nos uma lenda de que um rei indiano foi presenteado com um tabuleiro de xadrez feito à mão. E ao perguntar para o homem que o presenteou o que ele gostaria de receber como recompensa, o homem disse que gostaria de receber arroz. E a quantidade do grão recebido deveria ser relativa às casas do tabuleiro. Assim, 1 grão na primeira casa, 2 grãos na segunda, 4 na terceira, 8 na quarta casa e assim por diante. O rei concordou e pediu que fosse dado ao homem o arroz. Porém, chegando à casa de número 21, já eram necessários mais de 1 milhão de grãos de arroz. E antes de chegar à casa 50, já não havia mais arroz suficiente no mundo para dar àquele homem que deu o presente ao rei. E vejam, um tabuleiro tem 64 casas. Irmãos, isto é um desenvolvimento exponencial. Nós temos dificuldades em avaliar exponencialmente, pois o crescimento toma proporções muito maiores do que aquilo que nós conseguimos assimilar rapidamente. Mas o título da mensagem desta noite é Bênção Exponencial. Bem, vamos voltar a 1 Reis, o capítulo 17. O pecado envolvera a nação e reinou no coração dos israelitas nos dias de Elias. Baal era adorado como Deus, o Deus da água fresca, o Deus do orvalho, o Deus da chuva, que fazia a terra produzir, trazendo vida e bênçãos ao povo. Mas agora Israel entenderia que Baal não podia dar essas bênçãos. Ele não era um Deus. O profeta Elias, ele ora fervorosamente para que o Senhor intervenha, repreendendo o pecado da nação do seu povo, a fim de que o povo caia em si, a fim de que o povo volte-se para o verdadeiro Deus,
o Deus eterno. O livro Profetas e Reis, ele diz à página 120: contemplando esta apostasia do seu retiro na montanha, Elias sentiu-se oprimido pela tristeza dos pecados do povo. Elias ansiava vê-los levados ao arrependimento antes que fossem tão longe na prática do mal, a ponto de provocar o Senhor para que os destruísse completamente. Deus atende à oração do seu servo, o profeta Elias, predizendo ao rei Acabe uma terrível seca. E isto Deus faz através do próprio profeta. E logo após, o envia ao ribeiro de Querite. A chuva não caiu mais. A terra estava árida, inibindo a produção e escasseando as colheitas. Acabe e o povo se recusavam a acreditar que a seca fosse um castigo divino. Eles insistiam que Baal lhes daria a chuva, a água, o alimento e a vida. Elias estava no ribeiro de Querite, um lugar separado da apostasia de Israel e um lugar seguro, sendo miraculosamente alimentado por Deus 2 vezes ao dia. Corvos traziam a Elias ali no ribeiro pão e carne, e ele bebia água da fonte. Naquele instante, a natureza obedecia à voz de Deus, enquanto Baal nada podia fazer para alimentar o povo em meio à escassez devido à seca. Enquanto o humilde profeta comia um alimento típico dos reis 2 vezes, comendo carne ao dia, o próprio rei padecia pela falta de chuva. Mas tamanha foi a seca que finalmente o próprio ribeiro de Querite se secou. Mas o Senhor demonstraria diante da nação que ele era Deus e ele cuidaria de seus filhos tementes ao seu nome. E aqui, irmãos, vem o que nós lemos, porque Deus pede para Elias ir a Sarepta. Sarepta era uma pequena aldeia costeira na região da Fenícia. Hoje, essa região é conhecida como a cidade de Sarafand, no Líbano. Mas naquele tempo, 850 anos antes de Cristo, aproximadamente, aquela aldeia, aquele território todo, ele era governado pelo pai de Jezabel, a mulher do rei Acabe, o rei do povo de Deus. Vejam que coisa interessante. Deus envia Elias, o seu servo fiel, para a terra de Jezabel, a fim de ser sustentado por uma viúva de fé sincera, que não era uma israelita, mas que vivia no centro da idolatria a Baal. Profetas e Reis, página 129, diz: jamais aquela mulher havia tido os privilégios e as bênçãos que o escolhido povo de Deus desfrutava. Mas ela era uma crente no verdadeiro Deus e tinha andado em toda a luz que brilhava em seu caminho. Sinceridade. Aquela mulher tinha para com Deus um temor que os filhos de Deus em Israel não possuíam. Nos versos que lemos, a Bíblia diz que quando Elias chegou em Sarepta, aquela mulher estava catando alguns gravetos, ou, numa linguagem minha aqui, bíblica, cavacos, a fim de fazer uma refeição. Esta é uma história que comove os corações. Aquela mulher era uma viúva pobre, sem direito à herança e marginalizada pela sociedade
daqueles dias. Não tinha nada, não tinha esperança. Elias chega e logo reconhece a sua necessidade e a sua miséria. Mas ele lhe pede água. Humildemente ela vai buscar. Ainda tinha o que beber. E agora, quando ela volta, Elias lhe pede pão. Foi Deus quem disse ao profeta para que pedisse pão à viúva. Deus conhecia exatamente a situação da miséria daquela mulher, mas também conhecia a sua sinceridade, a sua fé, o seu temor para com ele, mesmo não sendo o Deus do seu povo, porque ela era da Fenícia. O profeta, ele precisava de pão. Ele precisava comer. Mas a situação da viúva era uma situação de desespero. Como poderia ela tirar a sua refeição e a refeição do próprio filho para dar a um forasteiro de uma outra nação que adorava outro Deus? Irmãos, esta mulher, ela responde ao profeta com um juramento em nome do Deus de Elias. Ela diz no verso 12: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Esta mulher, ela mostra ao profeta, pelo seu Deus, de que eu não tenho nada, diz ela. Tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Vou fazer um bocado de pão. Eu e meu filho vamos comer, diz o verso 12. E então nós vamos morrer. A despensa daquela viúva já estava vazia. Ficara somente o suficiente para uma última e pouca refeição. E ela tinha apenas uma certeza: comer, deixar o tempo passar, enquanto isto enfraquecer, adoecer e morrer de fome. Ela e o seu querido filho. O fato, irmãos, é que Elias olha para ela e começa o verso 13 dizendo: não tenha medo. Não tenha medo. Faça o pão, mas traz primeiro para mim. Não tenha medo. Nenhuma prova de fé maior do que esta poderia ser requerida daquela viúva em situação miserável em meio a uma terra pagã. Página 130 do livro Profetas e Reis. Nesse lar, o lar da viúva, afligido pela pobreza, a fome apertava excessivamente e o alimento lastimosamente escasso parecia estar por acabar-se. A chegada de Elias, mesmo no dia em que a viúva temia ter que abandonar a luta pelo sustento, provou ao máximo a sua fé no poder do Deus vivo para suprir as suas necessidades. Mas mesmo em sua penúria extrema, vou repetir, mas mesmo em sua penúria extrema, deu ela testemunho da sua fé, atendendo ao pedido do forasteiro que lhe suplicava repartir com ele o seu último bocado. Não temas. Faz primeiro para mim, e depois farás para ti e para o teu filho. Não temas. O que faríamos nós numa situação como esta? Bem, a viúva atendeu ao pedido de Elias, ao conselho de Elias,
enquanto o Espírito do céu trabalhava em sua mente e ela exercia sua sinceridade, sua fé, sua confiança no Deus da nação de Israel. Os versículos 14 a 16 nos dizem assim: Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a face da terra. Isto era bonito, mas ainda eram palavras. Mas, ainda sendo palavras, a viúva creu e obedeceu. Verso 15: Foi ela e fez conforme a palavra de Elias, tocada pelo Espírito do Senhor. E agora, a segunda parte do verso 15 diz: Desta forma, ela comeu, Elias comeu, e a sua casa comeu por muitos dias, significando muito tempo. E o verso 16 completa dizendo: Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra que o Senhor tinha falado por intermédio do profeta Elias. Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra que Deus havia falado. Queridos, aquela mulher continuou comendo. Ela não comeu a última refeição e esperou o tempo passar, enfraquecendo, adoecendo para morrer pela fome. Não! Aquela mulher comeu, junto com o profeta e junto com seu filho, por muito tempo ainda, porque creu na promessa de Deus. Quando o profeta pediu que ela desse, que ela tão somente cresce dando o que tinha, o suficiente para a sua última refeição, para ela e o filho, ela creu na promessa de Deus. E quando ela deu, teve suficiente para alimentar ao profeta mesmo e a sua casa por muito tempo. Esta mulher encontrou vida e bênçãos devido à sua fé em Deus. Enquanto homens e mulheres infiéis do povo de Deus morriam de fome, a viúva de Sarepta e a sua família se alegravam e desfrutavam das bênçãos do Pai Celestial. Que maravilha! Deus é fiel em abençoar seus filhos fiéis. Lembro-me de uma história que eu ouvi falando de uma viúva fiel e de um empresário ateu. Naquele dia, aquela viúva não tinha nada para comer e nem para dar aos seus filhos. Ela estava desesperada, mas conseguiu ligar para uma rádio e pedir através daquela rádio que se alguém pudesse enviasse a ela alguma coisa para comer. Deixou seu nome e seu endereço. E ela terminou dizendo que cria que Deus a abençoaria, tocando o coração de alguém para levar-lhe alimento para si e para seus filhos. Aquele empresário, em seu carro, ouvia aquela estação, aquela rádio, e ele resolveu então zombar da fé daquela viúva que cria que Deus tocaria algum coração para alimentar-lhe. E chegando na sua empresa, ele pediu que 2 de seus funcionários fossem ao mercado, comprassem uma cesta básica e mais alguns alimentos e levassem para aquela viúva no endereço determinado. E quando ela perguntasse quem foi que mandou,
ele disse aos funcionários: digam que foi o diabo quem mandou aquele alimento. Vou mostrar a esta mulher que Deus não existe. E isto aconteceu. Pouco tempo depois, aqueles funcionários estavam batendo à porta da humilde casa daquela viúva cristã fiel, dizendo que ali estavam para entregar-lhe alimentos. E ela ficou muito feliz, recebeu-os com muita alegria e com choro de alegria. Ela recolhia aquela cesta e os alimentos que aquele empresário havia mandado. E então agradecia muito àqueles homens. E eles então perguntaram já de saída: você não vai querer saber quem foi que lhe enviou estes mantimentos? E ela só louvava, agradecia o nome de Deus. E ela então perguntou quem foi. E aqueles dois funcionários disseram: o diabo mandou que nós trouxéssemos esse alimento para você. Aquela mulher exaltou o nome de Deus mais uma vez e disse: eu sabia. Eu tinha certeza que posso confiar no meu Deus, porque quando o meu Deus manda, até o diabo obedece. Queridos, o Senhor é a fonte de todas as bênçãos. O armazém de Deus nunca está vazio para seus filhos, em quaisquer que sejam as suas necessidades. Existem bênçãos para os filhos de Deus. Aqueles que aprendem a confiar no Senhor, ainda nesta vida acharão plenitude e prazer, bênçãos que nunca poderão conhecer aqueles que desprezam a graça celestial. As bênçãos de Deus, sim, elas são exponenciais. É difícil assimilar isto rapidamente em nossa mente. Mas as bênçãos de Deus são exponenciais. Não é preciso explicar o exponencial, não é preciso entender. São bênçãos reais. Precisamos desfrutar. Na história de 1 Reis 17, Elias se mostrou fiel e clamou a Deus e clamou contra o pecado. Queridos, clamem a Deus, busquem a santidade no Senhor. E agora, plenos do poder e das bênçãos do céu, então mostrem o caminho da salvação para uma pessoa, um familiar, um amigo, um vizinho, um filho, um cônjuge, um pai, eu não sei. Clame a Deus, seja santo e apresente este Deus que abençoa com a bênção maior, a transformação da vida a alguém. A viúva da história bíblica se mostrou fiel e agiu obedecendo à vontade de Deus. Confie em Deus. Obedeça à vontade de Deus como a Bíblia lhe apresenta. Obedeça à vontade de Deus como este livro lhe ensina. E então tenha paz e alegria no seu coração, na sua mente, na sua vida. Deus se apresentou fiel e abençoou. Abençoou a fidelidade e a obediência na vida de Elias e da viúva de Sarepta. Queridos, não é que a vida será fácil aqui nesta terra, não. Mas ela não será vazia, ela terá significado. Elias entendeu isto. A viúva entendeu isto. E se nós permitirmos a Deus, Ele abençoará a sua vida, Ele abençoará a sua família em todas as esferas da vida pessoal e da vida familiar. As bênçãos são exponenciais. Ele cuidará de você hoje, Ele cuidará de você amanhã, Ele cuidará de você cada dia, todos os dias, até o último dia. Deus estará
ao teu lado aqui nesta terra. E então, você viverá ao lado dele na nova terra. As bênçãos de Deus são exponenciais. Deus tem uma bênção para você e aqueles que você ama. Lembre-se, fidelidade e obediência, as bênçãos de Deus para você, sua família, sua igreja são exponenciais. Vamos orar? Pai, nossa gratidão, porque as tuas bênçãos não cessam. O Senhor é o mesmo Deus que atendeu Elias e que atendeu a viúva em Sarepta. Este servo e esta mulher com a filha estarão no céu entre os salvos de todos os tempos e de todos os lugares. O Senhor pode atender a este que me ouve, que ora comigo neste instante, a sua família, a eu mesmo, a meus queridos. O Senhor ainda pode nos abençoar, porque és o mesmo Deus, a fim de que cada um de nós tenhamos a alegria de conhecer Elias, a viúva, que a Bíblia não dá o seu nome, seu filho e tantos outros que foram abençoados por ti, tendo a bênção maior da transformação, da santificação da sua vida. Ajuda-nos, abençoa-nos, porque as tuas bênçãos não têm fim e estão à disposição de cada um de nós. Graças te damos por estas bênçãos. Precisamos delas e as buscaremos em nome e pelo sangue de Cristo Jesus, através de uma vida santificada, fiel, entregue sobre o teu altar. Amém, Pai. Amém. Nós temos chuvas, rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, Senhor. Dá-nos agora o bom fruto desta promessa de amor. Sim, chuvas de bênçãos dos céus, toda somente nós temos. Chuvas, rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos.